que o contentamento santo supra a minha vida e nada mais. Estamos conversando sobre trabalho e falamos sobre a influência da queda, que representa a queda de todos nós, e as consequências que a queda trouxe sobre o trabalho. A partir da queda de Gênesis 3, o homem passaria a alimentar a sua casa com sofrimento. A Bíblia diz que o campo, de onde a gente retira o nosso fruto, ele passaria a produzir também espinhos e ervas daninhas. Então há uma maldição, e uma maldição não como castigo, mas como consequência natural do afastamento de Deus. Nós conversamos bastante sobre isso no ambiente de trabalho. Esse ambiente de trabalho tóxico, sabe, com uma lógica muitas vezes perversa. E não é de hoje, não é dessa cultura agora, é desde sempre. Desde lá das origens, desde o início. Falamos também no domingo passado sobre identidade. E como a partir da queda a mulher passa a não ser chamada de mulher, mas ela passa a ser chamada de mãe da humanidade. Adão dá esse nome a ela depois da queda. Ela passa a ser vista a partir da sua utilidade e não da sua identidade de uma forma mais completa. E nós conversamos sobre isso, de que nós não somos o nosso trabalho, de que o trabalho, a nossa profissão não define quem nós somos. Pelo contrário, quem nós somos que deveria nos direcionar para o tipo de trabalho que nós desenvolvemos, que nós realizamos. E aí hoje, pessoal, eu queria ir para a prática com vocês e falar sobre liberdade. Na primeira pregação que eu fiz sobre essa série de trabalho, eu falei, até brincando, dizendo, olha, eu espero que vocês não peçam demissão. Não peçam demissão, pelo menos não até a última pregação. Eu acho que ninguém fez isso, né? Que a intenção não era essa, não. Não peça demissão, não, pelo menos até a última pregação. Pois hoje a gente vai falar sobre liberdade. Hoje a gente vai falar sobre liberdade. E a grande pergunta é, se a gente está falando sobre liberdade, é porque tem alguém escravo. Escravo de quê? Queria começar fazendo duas perguntas. A primeira, o que fazer quando o teu trabalho é um campo cheio de espinhos e de ervas daninhas? O que fazer? O que fazer quando o teu trabalho, é claro para vocês o conceito do campo cheio de espinhos e ervas daninhas? O que fazer quando o teu trabalho, o teu contexto de trabalho é cheio de espinhos e ervas daninhas? Eu não acredito em nenhum ambiente de trabalho que seja sem espinhos e sem ervas daninhas, porque nós estamos num mundo caído, com pessoas pecadoras, e acabamos de uma forma ou de outra criando esses ambientes tóxicos. Mas existem alguns contextos que são mais tóxicos ainda, até parece que tem mais espinho, tem mais erva daninha. Existem alguns contextos de trabalho que eles são muito adoecedores, muito adoecedores. É o que a gente chama de um trabalho tóxico, um ambiente de trabalho tóxico. Aí defina trabalho tóxico, o que seria? Eu diria que seria um trabalho onde você é simplesmente cobrado, e cobrado mais uma vez, e cobrado mais uma vez, sem se importar com as circunstâncias, ou com o seu ser, com quem você é, ou como você está, não importa, é só cobrança. Mas não é só isso, o ambiente tóxico tem a ver com respeitar o seu off. Às vezes o ambiente de trabalho tóxico é aquele que não respeita o seu off, que quer que você fique 24 horas ligado no trabalho, que você precisa responder a hora que for. Essa lógica é perversa, e ela adoece as pessoas que trabalham nesse lugar. Gente que manda uma mensagem às 7h30 da manhã, 6h30 da manhã, e quando dá 7h30 pergunta, e você ainda não respondeu? E disse, mas o meu trabalho não começou ainda, só começo a trabalhar 8 horas, não tem mais isso. A gente tem que estar ligado 24 horas, com o nosso celular ligado 24 horas. Isso serve a quem? Isso serve a quem?
Esse ambiente é tóxico. Por que a gente não se posiciona? Por que a gente não diz não? Agora não. Hoje não. Talvez a gente não seja livre para dizer isso. Um lugar tóxico é um lugar onde há assédio. Assédio sexual, assédio moral. Onde as pessoas tratam umas às outras com violência, com grosseria, com arrogância. Como se estivesse falando com, sei lá, não dá nem para dizer um animal, porque nem com animal. Grosseria, grito, pressão. Um ambiente que não confia em você, que desconfia de você, que não acredita em você, que está sempre questionando você. Esse ambiente é tóxico. E qual é a saída, pessoal, que a gente tem? Assim, só antes de falar na saída, é importante a gente entender que quando o nosso campo de trabalho, nosso lugar de trabalho, ele é um lugar tóxico e cheio de erva daninha e de espinho, existem ambientes que são muito assim. E existem outros ambientes que são menos. Se nós estamos num ambiente que é muito assim, o que a gente faz? Primeira coisa, você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar e dizer não. Não. Pastor, você não conhece não. Pastor, você não conhece minha realidade não. A gente precisa se posicionar. E assumir as consequências de se posicionar. Mas pior é não se posicionar. E viver escravo dentro desse contexto de adoecimento. Nós precisamos nos posicionar. E segundo, talvez você precise de uma saída planejada. Talvez você precise planejar a sua saída. Não dá para ficar nesse ambiente. Não dá para trabalhar nesse lugar. Não dá para trabalhar nesse contexto. Você é livre para se posicionar? Você é livre para planejar a sua saída? Para um outro contexto, para uma outra realidade? Segunda pergunta, não há mais a ver com o campo, mas a ver com identidade. O que fazer quando você está trabalhando com algo que não tem nada a ver com a sua identidade? Nada a ver com você. A gente conversou sobre isso no domingo passado. Tem nada a ver comigo, a violência para mim fazer isso aqui, está aqui, você detesta o que faz. Ou você não faz nem bem aquilo que você é cobrado a fazer, porque não tem nada a ver com você. Você não sabe fazer aquilo, você não tem jeito para aquilo. E você está forçando a barra dentro de um lugar onde você nem gosta e nem sabe. Onde você nem tem prazer e nem aptidão. Porque está fora, desfocado da sua identidade, das suas habilidades, da maneira como Deus lhe criou. Qual é a saída? Planejar uma saída. Planejar uma mudança. Mudar. Se reinventar. Se refazer. O problema é que nós não somos tão livres para fazer esse tipo de coisa. A verdade é que somos muito escravos de muita coisa. E se a gente é escravo de muita coisa, a gente não tem como dizer não. E a gente nem tem como dizer alguns sims. A gente fica só escravo. Olha o que diz Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Ele diz, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos, nós mesmos, somos escravos da corrupção. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. O homem é escravo daquilo que o domina. E quando a palavra corrupção aqui, quando você vai ler o capítulo todo, ele está falando de sedução, ele está falando de prazeres da carne, mas ele está falando de ganância. Ele está falando de ganância. Ele está falando de salário da injustiça. Que salário, hein? Pedro fala do salário da injustiça. E contra quem é essa injustiça? Salário da injustiça. O homem é escravo daquilo que o domina. E a gente pode perguntar, escravo de quê? De que nós somos escravos? E de que isso tem a ver com o nosso trabalho? Às vezes, meu povo, nós somos escravos da inércia. E eu não vou falar muito sobre isso não, mas às vezes a inércia é tipo assim, eu não me mexo. Eu fico aqui, escravo. E não tenho coragem de me reinventar, de aprender uma nova habilidade, de me refazer.
de ir para um outro espaço, para poder dizer não e poder dizer sim para alguma coisa, eu preciso dizer não. Às vezes é a nossa inércia. Eu ia colocar preguiça, eu ia colocar falta de atitude, mas eu acho que inércia é a palavra para isso. A nossa inércia. Nós somos escravos também da vaidade. Eu nunca vi assim gente que nem a gente para gostar tanto de posição, de título e de cargo. Ama um coordenador, um gestor de equipe, e estão botando um nome bonito, estão botando um nome bem bonito. Às vezes o cara está lá tranquilo, dando a aulinha dele, aí alguém chega, quer ser coordenador? Não. Parece que eu quero ser coordenador, eu quero ser diretor, eu quero ser, sabe, eu quero estar num lugar que me dê status, que me dê vaidade. Se você é preso a isso, você não tem como mudar nada na tua vida. Poder, também é algo que nós amamos tanto, né? Pessoal, eu já conheci tanta gente que ganhava um bom salário, tinha uma vida relativamente tranquila. Era um ambiente tóxico, porque todo ambiente está cheio de espinho de erva, mas alguns são bem piores. E aí essa pessoa recebeu um convite para ganhar um pouquinho a mais, sabe? E chamaram isso de promoção. Promoção, você vai ser promovido. Na verdade, aquilo é uma armadilha. Porque por um pouquinho a mais, você não vai ter mais horário de trabalho, você não vai ter mais paz, você não vai ter mais condição de ir no seu WhatsApp, agora é 24 horas, você agora para ganhar aquele pouquinho a mais. O pessoal que é do setor público, né? Do tal do cargo comissionado, né? Do cargo comissionado, vem um cargo comissionado de supervisor, de não sei o quê, de coordenador de equipe, não sei o quê. Um valorzinho a mais que dá uma diz assim, vai resolver minha vida. E acaba com a tua vida. Acaba com a tua vida. Mas pessoal, na verdade, o que torna a gente muito escravo, e é sobre isso que eu quero desenhar com vocês, é o dinheiro. Aqui para nós, só para nós, não espalha para ninguém, a gente é muito escravo do dinheiro. E se você é escravo do dinheiro, você está lascado. Eu pensei outras palavras aqui, mas era tudo pior. Se você é escravo do dinheiro, não tem saída. Se você é escravo do dinheiro e tudo que ele te dá, você tem que rezar a cartilha do dinheiro. Entende? Meu povo, eu quero convidar vocês, aqui agora, para ler alguns textos. E eu estou chamando essa leitura de peia de Bíblia. A gente vai levar uma peia agora. De Jesus, de Paulo, de um bocado de gente. Quem quiser sair, sai agora. Porque os textos que a gente vai ler, vai mostrar para a gente o quanto muitas vezes nós somos escravos de dinheiro em muitos aspectos. Eu estava preparando essa pregação, não foi fácil para mim preparar essa pregação, porque não foi fácil para mim reunir esses textos, não foi fácil para mim ler esses textos, não foi fácil para mim perceber a conclusão que esses textos trazem. Eu preparei isso de ontem para hoje, deu 4 horas da manhã e eu estava em crise com os textos. Hoje, que vai ficar sem dormir, é vocês. Porque esses textos eles nos colocam numa crise, essa crise a gente precisa viver. Porque pior do que não viver essa crise, pior do que ter essa crise, é não viver essa crise. É estar feito marionete, sabe? Vivendo a nossa vida, sem perceber que a gente está escravo de um bocado de coisa que está destruindo a gente. Vamos aos textos? Que bom que ninguém saiu. Eu não sei na transmissão, né? Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus coloca isso de uma forma muito clara. Ele coloca o dinheiro como uma potestade, ele coloca o dinheiro como força de divindade. Ele chama de mamon, porque o dinheiro ele tem a capacidade de dominar e de dirigir a vida da gente.
O dinheiro tem a capacidade de se transformar na nossa esperança, na nossa salvação. Ele tem a capacidade de nos fazer viver esperando nele a solução de todos os nossos problemas. Antes de Jesus falar aqui no versículo 24, ele está falando sobre aquele texto de não acumulem tesouros, né, onde a traça e a ferrugem há de comer, ao contrário, acumulem tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem há de comer. Conhece esse texto? E aí depois ele vai um outro versículo que ele diz, onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Está no mesmo contexto. O que é tesouro para a gente? O que tem dirigido a vida da gente? E nós, como cristãos e seguidores de Jesus, nós precisamos fazer essa reflexão. Vivemos em uma sociedade do consumo. Vivemos em uma sociedade onde nós valemos aquilo que nós temos. E o fim disso não é vida, é morte. Que não é morte não. É a pior morte que tem, eu falei no domingo passado. É a morte de você estar morto esperando morrer. É o dinheiro. Jesus também fala em Mateus 4, quando ele fala dos terrenos, da parábola do samaritano, dos terrenos, e ele fala do terreno cheio de espinhos. Ele diz, outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, aposentadoria, eu vou me sustentar como é que eu vou viver amanhã? E se eu parar, se eu quebrar minha perna? E se eu quebrar minha mão? E se eu não conseguir mais trabalhar? E se eu tiver um problema? As preocupações dessa vida, os boletos dos filhos, da faculdade, de escola, né, de tudo, de inglês, de tudo que a gente paga, as preocupações da vida. O engano das riquezas, porque a riqueza é um engano. É um engano você achar que se você ganhar um pouquinho mais, você vai ter paz e vai ser feliz. É um engano você achar que o seu problema é porque você precisa aumentar em 1/3 a sua receita. Isso é um engano. E de que você será feliz se você tiver uma televisão maior. De que você será feliz se você tiver um celular top, do top, que dobra, iPhone. Eu de novo falando do celular que dobra, né? Do celular, porque eu quero falar do celular top. Você só vai ser feliz se você... E você... Não, mas isso aqui eu preciso, eu não tenho como trabalhar sem esse computador aqui. Eu preciso dele. Existe uma lógica dizendo que a gente precisa de tudo. É o engano da riqueza. É o engano da riqueza. Os anseios por outras coisas. A gente é um ser desejante que não para de desejar e que está eternamente insatisfeito e querendo saciar a nossa alma e a nossa sede, possuindo coisas, comprando coisas, viajando, gastando dinheiro. Isso tudo está sendo vendido para a gente. E isso tem um preço. E o preço não é simplesmente o que você paga monetariamente, mas é o preço que você paga para ter a condição de pagar isso monetariamente. Vocês compreendem? O preço que você paga para isso. Ele diz que tudo isso sufoca a palavra. É como nós estamos vivendo, sufocados, nos tornando infrutíferos, porque estamos preocupados com vida demais, estamos abraçando o engano da riqueza, estamos achando, pessoal, que a gente precisa ter tudo, que a gente precisa ter todos os streams, que a gente precisa do apartamento top, que a gente precisa do carro top, que a gente precisa ter tudo do bom e do melhor. Entende? Não precisa. Não precisa. E nós precisamos fazer essa reflexão e esse exercício. Não precisa. Você não precisa ter todos os streams. Você não precisa ter carro novo e celular novo e roupa nova toda hora. Não precisa. Você não precisa disso, isso é um engano. Isso não sacia a nossa alma, pelo contrário, isso vai nos tornando escravo de muitas coisas, ao ponto de você ter que atender um celular, não importa, a hora que for. E você trabalhar dobrado, e trabalhar final de semana, e sem off, sem nada.
Porque você não é livre para dizer: não, agora eu não vou fazer isso. Entende? Porque estamos muitas vezes escravos. 1 Timóteo, Paulo escreve ao Timóteo e diz: de fato, a piedade com contentamento, olha que coisa linda, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Pessoal, isso aqui é muito contra a cultura. Isso aqui é muito contra a mentalidade do mundo que nós vivemos. Isso aqui é muito contra tudo que nós respiramos todos os dias e assistimos todos os dias e lutamos todos os dias. Nós não ficamos satisfeitos se estivermos apenas o que comer e o que vestir. O contentamento santo. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados. Alguém se identifica? Shopee? Desejos descontrolados. Eu vi um videozinho da pessoa recebendo o cartão de crédito e disse: e o pior é que não clonaram o meu cartão. A bandida sou eu. A bandida sou eu. Não clonaram. Ah, se tivessem clonado o meu cartão. Não clonaram. A bandida sou eu. Desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Aí Paulo diz: pois o amor ao dinheiro, e aí não é amor ao dinheiro, mas a tudo que o dinheiro proporciona, porque ninguém ama dinheiro. A gente ama o que o dinheiro nos traz. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a gente precisa sondar o nosso coração. Algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, desviam-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Que texto, meu povo. Por amarem o dinheiro, eles se afastaram da fé, daquele Deus que alimenta, como alimenta os lírios, os passarinhos, que como veste os lírios do campo. É disso que Jesus fala. E a gente se abandona a fé e passa a cobiçar o dinheiro. Nos desviamos da fé e nos atormentamos a nós mesmos com muitos sofrimentos. Adoecemos, nos perdemos. Nós precisamos encarar isso de frente e ter a coragem de dizer: eu amo o dinheiro e tudo que o dinheiro me dá. E por isso que muitas vezes eu estou sofrendo, por isso que eu não posso dizer não, por isso que eu não me reposiciono, porque eu sou escravo de tudo isso que o dinheiro me proporciona. Entende? Um outro texto é de Provérbios, e o sábio de Provérbios diz: 2 coisas peço que me dês antes que eu morra. Uma, mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Pula essa. 2, não me des nem riqueza, nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, eu tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Quem é o Senhorzão? Quem é? Quem é o Senhor? Então não me dá muito não, Deus. Olha o coração do sábio. Nem pobreza e nem riqueza. A pobreza, ele diz: não me dá pobreza, porque se eu tendo a pobreza, eu poderia virar roubado, desonrando assim o nome de Deus. Mas também não me dá riqueza, porque eu poderia te negar e me desviar de ti, eu te deixaria e diria para mim mesmo: quem é o Senhor? Nos apoiando nas nossas riquezas, nos nossos recursos. Nos nossos recursos. Entende, meu povo? Nem a pobreza e nem a riqueza. O quanto você é escravo disso tudo?
Você precisa colocar o seu coração diante de Deus. E meu povo, eu lendo esses textos, preparando essa pregação, e pensando assim, mas meu Deus, eu amo tanto aquele povo, eu vou ler esses textos mesmo para eles. E depois eu disse, eu preciso ler esses textos para eles, justamente porque eu os amo. Justamente porque eu me amo, eu preciso ler esses textos para mim, para não perder meu coração. Ao mesmo tempo, dá uma sensação de angústia, dizer assim, eu faço o quê então? Porque a gente está vivendo nesse mundo, né? Eu faço o quê? E eu não queria deixar você simplesmente na angústia. Eu queria propor duas coisas de uma forma bem objetiva, para você começar a fazer como exercício a partir de agora. Duas coisas, muito simples, muito simples. E eu vou usar 2 pequenos vídeos para poder trazer esses 2 conselhos de sabedoria simples, para a gente aplicar isso na vida da gente e começar fazendo isso. Começar fazendo isso. O primeiro vídeo é um vídeo do Rafinha, não sei quem sabe quem é esse Rafinha. O Rafinha é um cara que faz umas paródias com violão. Ele teve filho há pouco tempo. Ele pega umas músicas infantil e faz uma letra diferente, cantando para a mulher dele. E ele ficou bem conhecido. E aí fizeram uma entrevista para ele, porque ele está nessa coisa da paternidade, com o filho e tal. Escuta o que ele fala nesse pequenozinho vídeo de 50 segundos. O que ele fala sobre isso que a gente está conversando aqui agora. E assim que terminar o vídeo, eu venho com a primeira proposta, primeira dica, primeiro convite para você começar a aplicar isso a partir de agora, a partir de hoje, de amanhã, aí na tua vida. Vamos assistir o vídeo? Antes de nascer meu filho, começou aquele primeiro grande dilema, né? O dinheiro. Eu vou querer comprar tudo de bom para ele, vou querer fazer o melhor quarto, claro que sim, mas quanto tempo eu vou gastar para ter esse dinheiro? Eu pensei, imagina que seu filho já nasceu, é recém-nascido, mas ele responde o que você pergunta. Aí você fala para ele, filho, você quer um móvel planejado de 20 mil, mas o papai vai ter que ficar mais na rua? Ou pode ser um móvel aqui mais barato e o papai vai ficar mais com você? Óbvio que a criança não precisa de um móvel planejado de 20 mil, mas ela precisa que você esteja ali. Então, claro que você vai sair para ganhar dinheiro, mas será que esse dinheiro você vai conseguir comprar tempo para ficar jamais com seu filho? Esse é o primeiro vídeo. E a dica prática que eu queria dar para você é escolha o de mais valor. Escolha sempre o de mais valor. Escolha sempre o de mais valor. Deixa eu perguntar para vocês. O que vale mais? O que vale mais? Saúde ou dinheiro? Respondam. Saúde ou dinheiro? Família ou dinheiro? Família. Mas eu pergunto, e por quê que a gente destrói a nossa saúde e se afasta da nossa família por causa de dinheiro? Escolha o mais importante. Escolha o de mais valor. Se o que vocês estão dizendo é verdade no coração de vocês, por quê? Por quê? Que a gente acaba com a nossa saúde para ganhar mais dinheiro. E a gente acaba com as nossas relações enfiado no trabalho. O que de fato vale mais para você? Eu lembro, meus irmãos, eu quero abrir isso com vocês. A Candeias teve uma época que ela estava assim, decolando como igreja. Os movimentos que a gente estava vivendo, uma época com culto aqui, sexta-feira, 10 horas da noite, os ministérios, esse auditório aqui, muito mais cheio do que o que a gente tem hoje. Sabe, uma realidade assim de decolar. E eu percebia essas demandas profissionais me engolindo. E eu precisando me dedicar mais. Eu tive uma reunião com a liderança da igreja. E eu disse para a liderança da igreja, disse, meus irmãos, eu estou sentindo que a Candeias está exigindo de mim, de uma forma muito natural, de que eu passe a trabalhar 3 expedientes. Ela está exigindo, assim, é visível perceber que a gente está no momento que se eu me dedicar agora,
mais ainda do que o que eu estou me dedicando, a gente vai, decolar. E eu olhei para a liderança e disse: mas eu não estou disposto a fazer isso. Eu não quero, daqui a 10 anos, ter uma mega igreja e não ter colocado os meus filhos para dormir. Eu quero dizer para vocês que eu não estou disposto a fazer isso. Meu povo, eu coloquei minha cabeça na mesa. Naquela reunião tinha executivos, tinha diretores de empresa, tinha gente de todos os ramos, tinha gente que podia olhar e dizer: mas esse pastor não quer fazer o reino de Deus prosperar, ele não quer fazer ao custo da minha saúde e da minha família, não. Pastor, mas não é Deus em primeiro lugar? Não confunda isso aqui com Deus. Porque quando eu estou colocando a minha saúde e a minha família em primeiro lugar, eu estou fazendo isso por temor primeiro a Deus. Mas isso colocou minha cabeça ali, eu estava como se fosse assim, dizendo: ó, eu não vou. E foi quando a gente decidiu contratar um outro pastor e tomar algumas decisões mas para mim era muito claro: eu não vou fazer isso. Escolha o de mais valor. Em 2011 eu adoeci com burnout. E a igreja me deu aqui a bênção de passar 10 meses fora. Eu precisava sair com a minha família. Eu lembro que eu cheguei para o meu filho e disse: filho, papai vai te colocar para dormir 300 dias. Que era o tempo que a gente ia passar fora, os 10 meses. Porque todo dia ele me perguntava: vai me colocar para dormir hoje? Eu dizia: não, papai hoje está na igreja, tem culto, eu não vou chegar, tem a oração. E você não tem noção, a gente estava numa época assim, era atividade. Eu disse: não, 300 dias papai vai te botar para dormir. E quando eu fui passar 10 meses fora, pessoal, eu estava arriscando também. Porque podia dar ruim aqui, não podia? Eu não podia dar tão bem aqui, que as pessoas iam dizer assim: rapaz, foi tão bom aqui ser o pastor Edelbrando. Não é? Não é o medo que a gente tem de sair de férias e alguém vai tomar o nosso lugar e a gente não ter mais o nosso lugarzinho quando a gente voltar? Eu não posso sair. Não, eu não posso desligar. Não, eu não posso não responder. Eu não posso não sei o quê, porque você é escravo. Escolhe o mais importante, aquilo que é de mais valor. Escolhe isso. E vale a pena escolher isso. Você vai colher os frutos. Neemias estava, e olha que para mim é muito fácil legitimar o meu adoecimento como uma renúncia de vida, um sacrifício que eu estou fazendo pelo evangelho e pelo reino. Não tem nada disso. Como a gente também legitima, você legitima esse seu sacrifício aí, mas eu faço isso pela minha família. Se o seu filho recém-nascido pudesse responder, ele diria o quê? O móvel de 20 mil ou papai em casa? Entendeu? Não vai perguntar isso para o seu filho adolescente, não. Que ele vai escolher o móvel de 20 mil fácil. O papai em casa ou o móvel de 20 mil? Papai, pode trabalhar, papai. Vai trabalhar, papai. Vocês percebem, meu povo? A gente é escravo. Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Chegaram lá em Neemias várias vezes para desarticular ele, armadilha, tirar ele de lá. Ele respondeu 4 vezes a mesma resposta. Sabe o que ele respondeu? Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Por que eu vou deixar de estar com os meus para ter que estar toda hora respondendo esse negócio? Eu preciso organizar isso e me posicionar. Pastor, isso pode causar minha demissão e eu não posso ser demitido. Será? Será para as duas perguntas. Será que isso vai causar sua demissão mesmo? Ou talvez você comece a se posicionar e se você tem valor dentro daquela empresa, as pessoas começam a respeitar você e começam a respeitar o seu espaço, o seu lado. E se você realmente for demitido? Não será isso talvez o caminho para você resgatar a sua vida? Estou rogando praga não. Eu estou falando de vida. Não é de manter isso tudo que você está mantendo como se fosse a coisa mais importante.
Amém, meu povo? Eita, amém duro. Vamos para a segunda dica, para o segundo vídeo? Vamos assistir o segundo vídeo. A pessoa bem-sucedida, ela prioriza a família. A pessoa bem-sucedida, ela alimenta o seu principal núcleo. Essa é a pessoa que tem sucesso. Porque todo o resto é possível depois. Se tu estás em paz com quem está contigo na jornada da vida, todo o resto vai dar certo. E se der errado, tu continua tendo uma outra e uma atrás do espelho e tá tudo bem. Porque vai recuperar, se precisar. Porque tendo essa união, e quem me ensinou isso foi ele. Simplicidade, tá tudo bom, não precisa de muito, não precisa mesmo. Daí tu começa a simplificar teu estilo de vida. Tu começa, ao simplificando teu estilo de vida, a ter mais liberdade para ser feliz de qualquer maneira. Teu nível de endividamento cai. Se o teu nível de endividamento cai, tu é livre. E se tu é livre, tu pode dizer não. Se tu pode dizer não, tu pode dizer os melhores sims da tua vida. Ele fala, cara, eu posso não fazer aquilo porque eu sou livre. Financeiramente, eu não tenho dívidas. Meu pai uma vez me falou isso, quando eu estava grávida do João Ricardo, falou, não tenha dívidas. E aprende a viver com muito pouco. Quando você souber viver com muito pouco, tu vai pegar a chave da vida. Porque daí tu vais entender o que é felicidade. Segunda dica é: viva com menos. O problema não é quanto você ganha, é quanto você gasta. E se você quer liberdade, aprenda a viver com menos. Aprenda a viver de uma forma simples, para que você seja livre para dizer os sims e os nãos. Livre para poder fazer as escolhas que você precisa fazer. Para dizer os nãos, sabe, dentro desse ambiente tóxico do trabalho. Ah, pastor, mas isso vai me causar uma queda de padrão. Beleza. Fica aí com o teu padrão. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Viva com menos. Simplifica. Simplifica. Diminui. Faz jejum de orçamento. Corta. Que sobre para você conseguir, sabe, até assim ficar desempregado. E se reinventar. Porque como é que você se reinventa? Como é que você planeja a sua saída? Se você está toda hora aqui, pagando tudo e vivendo como um louco. Você não se reinventa. Você não consegue se reinventar. A pressão, pessoal. Alguém tem dúvida de que essa demanda que está sendo colocada para a gente, das coisas que a gente precisa, não tem fim? Alguém tem dúvida disso? Nós precisamos colocar o limite. Nós precisamos colocar o limite. Nós precisamos tomar as decisões que precisam ser tomadas para você ter mais paz. Viva com menos. Jesus, quando quer acalmar o coração da gente, ele diz, olha os lírios do campo. Jesus não diz, olha as casas Bahia, ele não diz isso. Ele não diz, olha aquela jangadona ali, vai ser tua. Jesus não diz isso, quem diz isso é a igreja evangélica. E vai tornando as pessoas cada vez mais escravas desse dinheiro e desse consumo e de tudo isso que isso traz. Nós precisamos de paz. E a gente precisa fazer um exercício de começar pelo menos a fazer essas duas coisas. A valorizar aquilo que tem valor. Escolha o de mais valor, sempre. E vocês falaram aqui, saúde e família. Então não destruam essas duas coisas correndo atrás de dinheiro. E dizendo que faz isso pela família. Sua família não quer você morto, nem morta. Sua família não quer você distante ou acabado. Não quer. Não quer. Então tome a decisão certa e viva com menos. Com menos. Com menos. Com menos. Aprenda. Faça esse jejum. Faça esse exercício de viver com menos. Vocês estão entendendo por que eu não dormi? Porque isso mexe com todo mundo aqui, meu povo. Mexe com a gente, mexe comigo. E nós precisamos ter a humildade de reconhecer, eu sou escravo de muitas coisas. Não consigo viver sem. E para isso eu preciso correr atrás. Para isso eu preciso correr atrás. E eu preciso correr atrás. E eu preciso correr atrás. Chega uma hora que você não consegue mais nem correr.
a gente precisa buscar o equilíbrio. Qual é o equilíbrio de acordo com Provérbios? Nem a pobreza e nem a... Busca esse equilíbrio. Decide na tua casa como que você pode viver de uma forma mais simples. Porque não é o móvel de 20 mil, ele não custa 20 mil. Ele custa o tempo que você vai gastar para ter os 20 mil e pagar os 20 mil. Ele custa o desgaste que você vai ter que ter para poder ter aqueles 20 mil para comprar o móvel de 20 mil, entende? Não é 20 mil. Não é uma coisa qualquer. Não é dinheiro sem nada. Tem suor por trás, tem luta por trás. Por último, meus irmãos, em Filipenses 4, 12, 13, Paulo diz: eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Seja comendo caviar, seja comendo ovo. Seja comendo lasanha, seja comendo cuscuz. Eu aprendi esse segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Tendo muito, ou até mesmo passando necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é nesse contexto que esse versículo nasce. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que a gente vai fazer agora? A gente vai declarar Jesus como Senhor da nossa vida. Sabe Mamon? Está aqui Mamon? Vou dizer, Mamon, tu não é o meu Deus, Mamon. O meu Senhor é Jesus. E o meu Senhor tem outras prioridades. O meu Senhor valoriza outras coisas. A gente vai fazer isso cantando essa música. O meu Senhor valoriza outras coisas. O meu Senhor, Ele não é tu, Mamon. Ele não é tu, dinheiro. O meu Senhor fala do valor da vida. Ele fala do valor do outro. Ele fala do valor do próximo. Ele fala do valor que tem em caminhar no chão e olhar os lírios, olhar os passarinhos que não ajuntam em celeiros, mas que Deus os alimenta. Esse discurso pode parecer para você um discurso alienante ou alienado, mas na verdade, ele é de libertação, é de liberdade. E nós precisamos ter a coragem de profanar Mamon e poder dizer que Jesus seja o centro na minha vida, no meu coração. Que Ele seja a minha razão de viver.